Boa tarde, pessoal. Quem ainda não conhece, a gente tem um canal no YouTube, já tem algumas centenas de inscritos, e todos os eventos que a gente faz ficam ali gravados. A gente está no final de 2021 e desde junho de 2019, assim que a gente abriu o escritório, a gente tem feito eventos praticamente todo bimestre. Então, a gente já tem ali algumas dezenas de vídeos, alguns dos temas que a gente vai ver hoje, que é uma retrospectiva, tem eventos específicos de uma hora e meia, como a gente tem hoje aqui, dedicados ao tema. Então, nós vamos ter durante a nossa exposição hoje alguns alertas dizendo de artigos que a gente escreveu, matérias que a gente contribuiu, mas também vai ter no nosso canal no YouTube, com certeza, muito mais conteúdo. Então, quem tiver interesse, além de nos procurar, naturalmente, fiquem à vontade para acessar lá o nosso canal e ver o que mais consta ali. Quem somos nós, para quem ainda não nos conhece? Nós somos um escritório, uma boutique de tributários, a gente só faz isso. Fernanda, Leonardo e eu estamos nessa empreitada juntos há quase 3 anos, embora a gente se conheça profissionalmente há mais tempo, de tanto meio acadêmico como profissional anterior, e a gente preza por um serviço de muita qualidade e profundidade. Então, especialmente a gente gosta de atender bem e se colocar no lugar do cliente. Então, por favor, uma das coisas que a gente preza por fazer é ser o mais solícito possível. Então, se algo que a gente disser hoje ou que vocês perceberem da área, vocês entenderem que tem proveito em conversar com a gente, fique à vontade, no final vocês vão ter os nossos contatos também, para nos procurarem, seja via WhatsApp, e-mail, como for. Vai ser um prazer para nós conhecer mais dos desafios de cada um de vocês, das empresas de vocês, e ajudar. O Brasil, acho que retrospectiva tributária, Fernando e Léo, vocês vão perceber, é um desafio para nós até fazer um filtro, né, do que tem mais de importante, porque todo mês é uma mudança, né? E esse ano a gente teve muita discussão no tema e tem uma perspectiva de reforma, mas, enfim, não vou me antecipar aqui. A nossa ideia é passar mês a mês as questões mais importantes, e aí vocês vão ver que nos slides vão ter as matérias, né, os temas e os links para alguns outros materiais de apoio que vocês vão encontrar no nosso site também. Então, sem mais delongas, agradeço a participação de todo mundo e vamos começar já pelo começo, por janeiro, e acho que esse é com você, né, Léo? É isso aí. Bom, agradecer primeiro a presença de todos. Eu acho que, como o Matheus falou, estamos aqui num final do ano festivo, mas vamos falar um pouquinho de algumas coisas um pouquinho sérias e algumas oportunidades para a gente tentar começar 2022 melhor ainda. Então, esse primeiro tema aqui, IR remessas de serviço para o país com bitributação, é um tema que alguns de vocês podem achar que é batido, que já está sedimentado. É muito comum, vemos isso em algumas empresas multinacionais. Esse entendimento é aquele entendimento lá de 2012, no caso Copesul. E essa decisão do STJ deu uma chacoalhada, né? Tivemos algumas notícias aí, a gente sabe que às vezes alguns repórteres não têm muito a linguagem muito técnica, às vezes não entendem direito. A Procuradoria da Fazenda também tenta fazer uma notícia um pouquinho mais customizada, às vezes, e pareceu que tinha uma mudança de entendimento na tributação. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que quando o Brasil importa serviço técnico, sem transferência de tecnologia, e paga esse service fee para o exterior, para os países com que o Brasil tem acordo com bitributação vigente, que são 35 hoje, não haveria a tributação, a incidência do imposto de renda retido na fonte, RRF, a 15%, aplicando-se o artigo 7º do Tratado de Lucros de Empresa. Muito bem, tem uma discussão se tem que ter protocolo, se não tem que ter protocolo, enfim, algumas discussões mais técnicas. O ponto é que os 3 precedentes, 2012 e 2015, 2012 Copesul, 2015 Iberdrola e 2020 do STJ, trataram o tema de uma forma mais genérica, dizendo ou é outros rendimentos ou é lucro de empresa, no caso, lucro de empresa. Essa decisão do STJ simplesmente disse o seguinte: não é bem assim, não é ou um ou outro. Existem 4 tipos de qualificações possíveis desse rendimento nos acordos de tributação, das quais inclui outros rendimentos, lucro de empresa, mas também royalties e serviços de profissionais independentes. Então, o que o STJ disse é: vou devolver isso para o Tribunal Regional Federal, para que o Tribunal Regional Federal faça análise contratual para saber que diabos de objeto contratual é isso, e uma vez que ele qualifique qual o rendimento, aí eu posso aplicar o entendimento da qualificação do tratado. Então, não foi, STJ disse que não é lucro de empresa. STJ disse, eu não sei se é lucro de empresa, pode ser um monte de outra coisa. TRF, me diz direito o que é isso, analisa isso melhor, e voltou para o tribunal de origem.
Então, causou um certo rebuliço, mas muito cuidado. Não houve mudança de entendimento. Nós, inclusive, temos clientes que ingressaram e patrocinamos ações para evitar o imposto de renda retido na fonte para remessas com o país de bitributação, e o momento para quem não ingressou é agora. Se você faz pagamento de importação de serviço para um país que o Brasil celebrou acordo de bitributação e você não ingressou ainda em juízo, está na hora de ingressar, porque esse entendimento, em breve, pode mudar. Não é o caso ainda. Deixa eu até comentar uma coisa super rápida. A gente, como vocês vão perceber, o padrão que a gente está seguindo aqui é manter nos slides, ao final, a gente está colocando os 3 pontos que nos parecem mais relevantes. Todos eles têm um clique do Leia Mais. Vocês, quando recebam uma tela, vocês vão poder clicar e ver os artigos que a gente escreveu sobre esses temas. Como eu disse, é um trabalho até que relativamente grande, a gente filtrar o que tem mais relevante, tem muita coisa. Então, a gente não pretende passar por cada um deles, mas vocês vão ver que tem mais material para ver. E cada um deles é um artigo de nós. E no finalzinho a gente colocou, até para fins de ter esse efeito de retrospectiva, né, as principais notícias desse mês, na mídia geral, e onde estava o dólar, onde estava a Bolsa na época. Então, em janeiro a gente estava, vejam só, o Brasil ainda com 200 mil mortos, hoje na época parecia um absurdo, né, a gente já passou dos 600 mil, então o tempo tem passado, enfim. Mas essa é a nossa dinâmica, tá? Só para dar para vocês essa explicação de por que os slides assim estão dessa forma. Vou passar então para o mês de fevereiro. Aproveitar da boa noite para todo mundo. Vocês estão vendo a gente num cenário novo, para quem acompanha os últimos eventos. Estamos de casa nova, algo de muito orgulho para a gente, mas vamos lá, vamos seguir aqui com o evento. Em fevereiro, a gente teve a edição do despacho 40 pela Procuradoria, em conjunto com o Ministério da Economia, e esse despacho 40, ele acatava o entendimento que já tinha sido decidido pelos tribunais acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre aquela parcela da remuneração paga pelas empresas nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. E por que a gente trouxe esse despacho à luz? Porque ele vinha de encontro a uma recomendação que a gente sentiu que estava sendo dada para os nossos clientes e para as empresas que nos consultam, no sentido de que elas poderiam recuperar qualquer verba de natureza, recuperar a contribuição previdenciária incidente sobre qualquer verba de natureza indenizatória. E aí a gente parou e falou, peraí, que o assunto não é bem esse, né? Que o tema não deve ser tratado dessa forma. A gente precisa separar essas verbas que têm natureza indenizatória dentro de 2 grandes grupos, que são um grupo, cujo reconhecimento dessa natureza indenizatória já foi feita pelos tribunais judiciais, e então tiveram esse entendimento acatado pela Procuradoria via despachos em conjunto com o Ministério, e outras verbas que a gente diz terem naturezas indenizatórias, mas que ainda assim não foram carimbadas pelo Judiciário. Por que é importante a gente separar nesses 2 grandes grupos? E foi isso que a gente trouxe em fevereiro para os nossos clientes e para aqueles que acompanham a nossa newsletter. Porque essas verbas que já foram pacificadas judicialmente e tidas como indenizatórias, a contribuição previdenciária incidente sobre elas, ela pode ser recuperada diretamente via administrativa, via compensação. E as outras que ainda estão sob discussão, elas precisam de um mandado de segurança, as empresas precisam discuti-las via mandado de segurança para que alcancem esse direito futuramente à recuperação dos anos passados. Então, o que a gente quis nesse momento de fevereiro foi fazer esse alerta para que, olha, cuidado com essa recomendação que vem sendo dada de recuperação desses créditos de contribuição previdenciária indiscriminadamente pela via administrativa, porque vocês podem sofrer autuações. Então, nesse primeiro grande grupo das verbas que já estão pacificadas, a gente colocaria aí
o auxílio maternidade, o auxílio creche, o plano de saúde, a parcela que é custeada pelas empresas, e nas verbas que ainda merecem uma discussão no judiciário, então, participação dos lucros, as indenizações que são recebidas como incentivo àqueles programas de demissão, as multas de 40% sobre o FGTS, as parcelas de plano de saúde que são custeadas pelos empregados naquele sistema de coparticipação. Então, assim, mais uma vez, cuidado com as recomendações que são recebidas, consultem seus advogados, nós ficamos à disposição para falar sobre esse tema com vocês. Mas a contribuição previdenciária, que a gente sabe que tem um custo muito grande para quem, especialmente para aquelas empresas que têm uma folha maior, elas podem ser objeto de recuperação de crédito, mas com grande cuidado, com uma grande parcimônia com relação àquilo que vai ser recuperado. Aí chegamos em março, eu te devolvo a palavra, Léo. Em março tivemos novamente esse entendimento de janeiro do STJ, agora um novo julgado, e a discussão aqui é basicamente a mesma do que a gente mencionou na nossa notícia de janeiro. Então, para quem ainda não pegou, ou para quem ainda tem um pouco de dúvida, o que o STJ disse, novamente, foi a aplicação do artigo 7º dos acordos de tributação não é automática. Antigamente, a discussão era outros rendimentos, artigo 22, 21 do modelo OCDE, o artigo 7º, lucro de empresa. E essa bilateralidade entre um ou outro, o STJ falou, não é bem assim, e está certo o STJ. Pode ser qualificado como royalties, artigo 12, importação de serviço técnico, e pode ser, teoricamente, qualificado como profissões independentes, artigo 14. O que o STJ disse novamente foi a prova de que isso é ou royalty, ou profissões independentes, ou lucro de empresa, ou outros rendimentos, compete ao tribunal de origem, que tem que segmentar o objeto do contrato e fazer prova de que o que efetivamente está sendo pago, que tipo de serviço é esse. E essa prova, o STJ disse, não é comigo. Então, o que a gente pode ver para qualificar um rendimento como lucro de empresa, na importação de um serviço técnico, assistência técnica, assistência administrativa, quando pago para um país com que o Brasil celebrou acordo de tributação, o que vai pegar agora preciso de um exame para enquadrar a prova, ou seja, o objeto do contrato, como artigo 7º. E como é que eu faço isso? Agora é uma prova negativa, o STJ disse. Você tem que me provar que isso não é artigo 12, royalties, que isso não é artigo 14, profissões independentes. Eu já sei que não é outros rendimentos, mas o artigo 7º, ele é residual, o que é o entendimento exposado no modelo OCDE, que o artigo 7º é um artigo guarda-chuva em relação aos outros. Então, o que está sendo dito aqui eu tenho um escrutínio maior, eu tenho um trabalho maior de dizer isso não é royalties, isso não é profissão independente. Uma vez que eu prove isso, continua o entendimento de que é artigo 7º, e se é artigo 7º, não tributo na fonte, caso Copesul, Iberdrola e os casos anteriores também. Aí chegamos em abril, Léo, foi quando teve a adesão importante do STJ também, sobre a qual você escreveu. Exato, Fernanda. O STJ, nesse caso, acredito eu, pessoalmente, foi contra uma toada da digitalização da economia e dos tempos modernos, né? O STJ, para mim, de forma surpreendente, entendeu que o ISS, incidente sobre execução de projetos de engenharia, né? Inspeção de dutos, manutenção de dutos, petróleo e gás, o ISS era devido no município onde se localiza a filial do estabelecimento prestador, que no caso era Macaé. Para quem entende de petróleo e gás sabe bem do que a gente está falando. Então, e não no local onde efetivamente foram executados esses serviços de projeto de engenharia, manutenção e expansão de dutos, que era no Rio de Janeiro, obviamente envolvendo empresas do grupo da Petrobras. E por que isso é surpreendente? Porque, veja, o conceito de estabelecimento prestador, no artigo 4º da Lei Complementar 116, ele sempre foi fluido. Ele começou como fixo, onde é que é a sede da minha empresa, onde está o meu endereço, no decreto 406, mas nunca foi exatamente isso. E quando chegou no artigo 4º,
claramente diz a unidade profissional, econômica, onde se encontram os bens necessários para a prestação de serviço. Que bens esses? Tangíveis e intangíveis, intelectuais e físicos. Então, lembra um pouco até o conceito do artigo 5º de estabelecimento permanente da OCDE. Ou seja, não é exatamente uma coisa fixa, ela pode ser fluida, ela é um pouco maior, esse entendimento. O professor Lino Torres tem um artigo que ele até compara o artigo 4º da Lei Complementar 116, estabelecimento prestador de ISS, para fins de estabelecimento prestador, de Permanent Establishment do artigo 5º da OCDE, que tem um pouco a ver, sim. Então, o que o STJ está dizendo aqui é o seguinte, olha, se a filial tem o estabelecimento prestador está sediado em Macaé, é lá que é devido o ISS. Mas espera aí, o serviço efetivamente está sendo prestado no Rio de Janeiro e toda a infraestrutura para prestar um serviço de inspeção, limpeza, manutenção e inspeção de dutos é em loco. Ainda que eu não entre naquelas exceções de jardinagem, vigilância que é prestado no local, a argumentação é que o estabelecimento prestador para essa natureza de serviço só pode ser no endereço do cliente. Eu não posso inspecionar um duto da Petrobras de Macaé. Talvez com tecnologia e tal, mas não é exatamente o que estava sendo feito. Era uma manutenção também. Eu tenho que estar em loco fazendo isso. Então, eu tenho que ter pessoas, materiais, infraestrutura. Eu tenho que fazer um acampamento, digamos assim, no Rio de Janeiro para fazer esse serviço. E é lá que nasce o estabelecimento prestador daquele serviço. De outros, talvez não. Consultoria, manutenção, assessoria, talvez não. Então, foi um pouco, sim, surpreendente, dizendo que o local do estabelecimento prestador é onde o serviço seja efetivamente prestado, desde que no local haja filial, escritório, núcleo, agência da empresa prestadora. Ou seja, é onde foi prestado, desde que haja filial. Se a filial em Macaé, ele foi prestado em Macaé. Foi um entendimento, para mim, completamente equivocado. E qual que é a importância para todos vocês? A possibilidade de você ter uma dupla ou até uma tripla incidência de ISS nesse caso, com a retenção na fonte, local do estabelecimento e o local da prestação. Esse julgamento nos pegou de surpresa, porque ele foi exatamente contrário de tudo que a jurisprudência mesmo estava evoluindo, né? Inclusive, a jurisprudência quem motivou a mudança do ISS lá na Lei 616, que colocou expressamente que independente, o local do estabelecimento prestador, independentemente de chamar sede, escritório, matriz, o que for. Mas aqui o STJ colocou essa posição. Então, a gente sempre disse para os nossos clientes, né, olha, onde que está a sua estrutura e o seu pessoal? E, nesse caso, a resposta seria onde estão os dutos que estão sendo inspecionados e tal, que, no caso, se não me engano, era o Rio de Janeiro. Mas o STJ acabou deixando a competência de Macaé, porque entendeu que ali que estava uma sede jurídica, né? E a leitura um pouco confusa. Agora, assim, acho que o Léo concorda. É uma decisão de segunda turma, né? Não é uma palavra final, não é que a gente pode jogar fora tudo que a gente evoluiu nesses anos todos de jurisprudência, mas não deixa de ser uma notícia relevante, porque o ISS tem sofrido, né? Julgados aí importantes, e até aquela clássica definição de que ISS é o mero que é serviço, e serviço é obrigação de fazer, também ficou, de alguma forma, ameaçado esse ano. O Léo depois vai comentar sobre os lockers, ou a seção de uso, né, de espaço, etc. Esse mês aqui, de abril, a gente também teve um evento muito bacana, como esse de hoje, mas com convidado um colega nosso, sócio do escritório especializado em recuperações judiciais, e foi, acho que até um pouco mãe de Ná ali o nosso evento, que a gente previu nessa ocasião um papel muito mais protagonista da Procuradoria da Fazenda Nacional em relação às dívidas tributárias das empresas em recuperação judicial. Então, vocês veem que tem um dos temas que estão em destaque aqui em amarelo, a importância da PGFN em recuperações. Nesse evento, a gente antecipou isso, o que a gente viu de lá para cá foi realmente cada vez mais decisões permitindo isso. É verdade que algumas delas que ganharam as manchetes de eventualmente se suspender a recuperação judicial ou algo assim, tinha mais do que meramente dívida tributária envolvida, né? Tinha umas questões mais pesadas de fraude e tal, relacionadas, mas acho que o mundo da recuperação judicial, o RJ, como se diz, passou por um grande impacto esse ano. Uma lei aprovada final do ano passado, começo desse ano, com alguns vetos que depois caíram, deu esse papel muito mais fundamental para a Procuradoria. Então, o ponto foi que, além da decisão que foi abordada no artigo do Léo no mês de abril, a gente destaca aqui também essa nova importância, né, da Procuradoria, e o que a gente viu de lá para cá foi novas opções de transação perante ela e tal, que as empresas de recuperação costumavam deixar para segundo plano,
e o judiciário até então vinha privilegiando o juiz da recuperação em detrimento ao juiz da execução fiscal, agora deu uma resetada um pouco no assunto e a Procuradoria passa a ter muito mais relevância, e a gente tem as opções de transação em aberto tal para as empresas tentarem endereçar. Acho que o direto ao ponto aqui, o resumo da história toda é que as empresas de recuperação têm que pelo menos mostrar para o juiz da recuperação, e os credores têm que cobrar que isso seja demonstrado, que ao menos o passivo tributário esteja de alguma forma sendo discutido. A conduta anterior de se desencanar da CND com base em decisões da STJ, ou se ignorar o credor fazenda pública, tende a não sobreviver nessa nova realidade, e essa é uma das grandes, acho que, notícias do ano. Em abril a gente teve esse evento e tem esse artigo aí resumindo um pouco da história. E aí, em maio, eu acho que seria impossível não falar sobre o fim da tese do século, o término dos julgamentos dos embargos de declaração do caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós, além de termos feito evento também sobre esse tema, nós escrevemos alguns artigos tentando trazer uma visão um pouco mais pragmática do que seriam os efeitos dessa decisão. E aí eu acho que tem 2 pontos que vale a pena destacar e sobre os quais a gente ainda conversa até hoje, que é o momento do reconhecimento desses créditos que nasceram, então, dessa tese. Existe uma grande discussão em torno de qual seria esse momento, né? Basicamente são 3. O trânsito em julgado da decisão, o momento da habilitação junto à Receita Federal, ou o momento da efetiva compensação desses créditos. Eu acho que numa escala de risco, né, de questionamento por parte do fisco, os momentos vão passando no tempo e o risco vai aumentando, né? Obviamente que a Receita, quando você reconhece, você já está sujeito ao pagamento de impostos sobre esses valores que estão sendo reconhecidos. Então, para a Receita, quanto antes, melhor. Mas a gente traz alguns aspectos, alguns argumentos em cima dos quais a gente entende que seriam cabíveis, ou medidas judiciais, ou, enfim, uma discussão até mesmo na esfera administrativa, caso a autuação ocorra, defendendo que o momento seria, quando menos, o da habilitação, mas em alguns casos até mesmo o momento da efetiva compensação desses créditos. E acho que um outro ponto que a gente veio a destacar nessas conversas é a utilização desses créditos para fins de compensação com débitos de natureza previdenciária. Existe uma discussão quanto à possibilidade dessa compensação cruzada, especialmente quando se admite que esses créditos nasceram antes do E-Social e da DCTF-Web em 2018. Mas hoje em dia, acho que a jurisprudência, a gente ainda não pode dizer que ela está se consolidando, mas, enfim, existem bons precedentes para que a gente defenda que esses créditos de PIS e de COFINS, eles nascem não lá atrás, mas sim no momento do trânsito em julgado dessa ação que discutiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e que, portanto, poderiam, sim, ser utilizados nas compensações com débitos previdenciários. Então, eu acho que de tudo que ficou da discussão da tese do século, além, é claro, das teses filhotes, são esses 2 pontos que continuam aí pipocando nas nossas discussões diárias. E tem mais algo que vem a reboque, né? Esse tema é uma usina de discussões, né? A gente viu a Procuradoria, de forma até, acho que elogiável, rapidamente soltando um parecer. Se não me engano, um acordo não estava ainda publicado pelo STF, né? Eles já soltaram um parecer jogando a toalha de que os procuradores estariam dispensados de continuar recorrendo, mas um silêncio até de alguma forma eloquente da parte da Receita Federal, né? Que poderia também ter adotado uma postura mais proativa e até liberado os fiscais de autuações do que fosse. Então, isso já gera em si alguma insegurança. E depois ocorre, então a gente começou a ver pareceres da Receita em alguns processos isolados tentando vetar, ou pelo menos compensar parte do efeito que trouxe aos corpos públicos essa derrota do judiciário,
diminuindo o crédito dos contribuintes sujeitos ao PiscoFins não cumulativo. Então, a notícia começa boa, né? Como a Fernanda bem resumiu, acaba uma discussão de décadas e o STF deu a vitória para o contribuinte de forma, acho que, o melhor possível, né? Diz que o ICMS é destacado e a modulação que o mundo esperava acabou acontecendo lá em 2017. Como isso saiu em 2021, as empresas que nunca fizeram nada nem venderam tanto, entre aspas, né? Porque mesmo sem ação judicial, depois desse parecer, eu tenho 4 anos de crédito praticamente para recuperar. Mas a Receita tentou descontar de outro lado, dizendo em alguns processos isoladamente que, olha, se o ICMS não é receita e não está na base do PiscoFins do vendedor, não deveria estar na base do crédito de PiscoFins do comprador, se ele está sujeito à não cumulatividade. Felizmente, essa ameaça já foi logo abafada nesses casos isolados que o próprio judiciário disse, olha, uma coisa, outra coisa. Não foi objeto da discussão e do julgamento do Supremo, seja em 2017, seja agora em 2021, o crédito das entradas, das aquisições. E a nossa posição perante os clientes sempre foi a mesma. Olha, a gente entende que isso não é, a Receita sempre pode tentar inventar uma tese e incomodar, mas nós nunca recomendamos, de alguma forma, nenhuma postura conservadora de tentar se reconhecer esse direito no judiciário, porque a minha impressão é que isso pode fazer mais barulho e até atrapalhar em vez de ajudar. Onde isso aconteceu foi por iniciativa do próprio fisco e o judiciário, isoladamente naquele caso, já deu um recado de que, olha, não é realmente objeto da tese, mas não é difícil a gente ter conversas com clientes que estão enfrentando essa discussão internamente de, olha, será que eu vou ter algum problema com as minhas compras? Eu acho que, na prática, a gente tem que tentar tirar disso efeitos, vamos dizer assim, de curto prazo, né? E um deles todo mundo tem negociado com fornecedores, entre fornecedores e clientes, os preços, né? E para quem tem sido cobrado pelos pelos clientes, eventualmente reajustar a sua base, esse é um tema que vai ser uma variável importante, né? Ou seja, existe uma ameaça do fisco de querer glosar esse crédito. Então, não necessariamente o que eu estou ganhando ali, eu já precisaria passar no preço, porque ainda há uma insegurança em volta disso. Mas há uma série de outros itens ainda, variáveis não definidas, até a forma de como isso é destacado nas obrigações acessórias, na nota, na precificação, e ainda existe, embora judicialmente a novela tenha acabado, as empresas ainda precisam realmente sentar na prancheta e pensar nos efeitos dessa tese, porque ela ainda gera muitos efeitos. Do lado ativo, que dá para se fazer, como o Fernando comentou, tem algumas teses filhote, né? PiscoFins na própria base, ISS na base do PiscoFins, e outras que ainda estão sendo discutidas, e não deixa de ser uma verdade que elas ganharam um pouco de ibope, né? Ou de relevância, ou de chance, quando o Supremo disse o que disse, discutindo que o conceito de receita não deveria contemplar o ICMS. Ou seja, ao fim, a tese do século acabou, mas outras ganham força e a gente continua, infelizmente, no Brasil, de tantas discussões, ainda tendo mais essa variável tributária para ser relevante, especialmente para quem tem vendas com ICMS na incidência. Né? Vamos para o meio do ano, junho? Chegamos no meio do ano, e aí, enquanto algumas teses filhotes aí ganhavam força, a gente percebeu um movimento de alguns contribuintes quase que jogando a toalha com relação à discussão do IOF sobre os contratos de conta corrente entre coligadas, e aí a gente achou por bem trazer esse tema à tona, porque talvez ele seja um pouco maltratado pelo fato de envolver minúcias muito técnicas e que talvez não sejam muito bem compreendidas ou que não queiram, né, compreendê-las no âmbito ali administrativo, que é onde os contribuintes acabam sofrendo as maiores derrotas. Então, nos contratos de conta corrente, a gente vê um fluxo não necessariamente financeiro, e acho que isso é muito importante ficar claro, mas um fluxo de prestações, né, entre as coligadas. Então, em alguns momentos, existe sim débitos e créditos controlados ali na contabilidade, de dinheiro que vai, dinheiro que volta, mas também existem outros tipos de prestações obrigacionais que existem entre essas coligadas e que também são controladas ali nas contabilidades das empresas e que não necessariamente implicam na vinda de um crédito financeiro, né, de dinheiro, e devolução
desse mesmo dinheiro carimbado pela coligada, pela outra coligada. Então, eu posso, por exemplo, adimplir uma obrigação e, em contrapartida, ao invés de eu devolver essa obrigação que foi adimplida em dinheiro, eu compenso isso com adimplemento de uma outra obrigação. Então, não necessariamente, o que eu estou tentando dizer é que não necessariamente eu entrego uma coisa, um bem fungível, e recebo de volta essa mesma espécie de bem da minha contraparte. Não é isso necessariamente que acontece nos contratos de conta corrente, e é justamente esse ponto que diferencia os contratos de conta corrente de um contrato de mútuo, onde eu tenho de partida o oferecimento de um crédito para minha coligada e necessariamente eu já prevejo, eu como credora, recebendo esse valor emprestado de volta. Então, o contrato de conta corrente, ele tem algumas diferenças do contrato de mútuo, mas especialmente essa da partida, né? E de que logo no início da operação eu já consigo prever qual vai ser a parte credora. Eu acho que esses dois pontos são pontos bem importantes para diferenciar o mútuo do conta corrente. E essa diferenciação, ela não é aceita na esfera administrativa, especialmente a terceira seção do CARF, ela tem um posicionamento bastante contrário aos contribuintes. E aí, o que vem sendo ventilado, né, os contribuintes têm, em alguns casos, jogado a toalha com relação a essa discussão, porque alguns colegas tendem a dizer que o STJ já analisou essa matéria e que já teria decidido desfavoravelmente aos contribuintes, apontando a incidência do IOF sobre esses contratos de conta corrente. E o caso emblemático que a gente tem, que é um caso de 2011, é um caso bem específico, onde no início do contrato, que é dito como de conta corrente, eu tive essa questão dessa disponibilidade de um crédito pela parte credora inicialmente. E foi esse ponto que foi pego pela análise feita pelo STJ para decidir que aquilo, então, que aquele contrato, aquela relação seria configurada como um contrato de mútuo entre as partes, chamando, então, o IOF. Mas vejam, cada relação é uma relação, elas precisam ser analisadas com granulhares ali, pegando a especificidade, trabalhando o que foi acordado entre as partes, para que seja, então, encaminhada essas discussões que a gente tem visto na esfera administrativa para o campo judicial, onde os contribuintes conseguem trabalhar melhor com as provas, conseguem argumentar de uma maneira um pouco mais técnica com os juízes, e, enfim, talvez reverter essa jurisprudência desfavorável que a gente tem hoje, e atrair até mesmo uma nova manifestação do STJ sobre esse tema. Então, acho que ficou alerta para que os contribuintes não joguem a toalha com relação a essa discussão em particular. A gente teve mais notícias esse mês, né? Mas a minha, faço questão de só mencionar aqui, esse é um tema que está sempre na moda e chama a atenção das startups, o marco legal, né? Essa é uma não notícia, gente. No mundo tributário, tentou-se muita coisa no projeto de lei, mas no final a versão aprovada pelo Congresso nada disse sobre a questão tributária, o que, a nosso ver, só reforça a importância de se olhar, né? Porque o mundo tributário, com essa loucura toda, não vai dar nenhum alívio para as startups, então algo continua sendo relevante. Acho que em julho a gente começou aí a engatinhar, engatinhar não, né? Já estavam adiantadas, mas enfim, voltou à moda a questão da reforma tributária. Nós fizemos 2 eventos ao longo de 2021 sobre reforma tributária, em 2 diferentes momentos, quando o projeto ainda estava na Câmara e depois, quando já tinha sido aprovado. E aí a gente
não só fez os eventos, como também trouxe isso nos nossos artigos, atendemos clientes de diversos setores que queriam discutir de uma forma mais aprofundada sobre os impactos que uma eventual aprovação dessa reforma traria sobre seus negócios. E acho que um ponto bem relevante que foi abordado foi a questão da tributação dos dividendos. E dentre tantas coisas que foram ditas, acho que a gente pode destacar o possível contencioso que teremos quando e se esse projeto for aprovado, que diz respeito ao estoque que já existe atualmente de dividendos, cuja a distribuição já foi deliberada, mas que ainda não aconteceu efetivamente. Porque uma coisa é você deliberar sobre a distribuição desses dividendos, mas não ter caixa para fazer essa entrega, né, esse pagamento. Então, esses dividendos, eles deixariam de ser tributados quando da sua efetiva distribuição, porque no nível da pessoa jurídica, eles já foram tributados atualmente a 34%. Então, quando você pega o projeto que está atualmente no Senado, ele diz que, com relação a esse estoque que não foi distribuído, quando ele o for efetivamente pago, que ele vai ser tributado a 15%, que é o que a gente tem hoje. Então, esses dividendos teriam sofrido uma tributação no nível da pessoa jurídica a 34% e sofreriam uma nova tributação a 15%, quando então pagos. E aí a gente tem N argumentos para levar essa questão eventualmente para o judiciário, porque não é possível que seja dado um tratamento tão isonômico, tão não isonômico, né, entre contribuintes em situações aí diferentes, e que não seja atentado a questão da legalidade, enfim, outros princípios constitucionais que devem ser observados nesse caso. Vocês querem comentar mais algum ponto sobre a reforma que a gente tenha trazido nos nossos eventos anteriores? A gente vai falar no finzinho, né, sobre perspectivas do ano que vem, acho que a reforma é uma delas, mas acho que o tema evoluiu, né, Léo e Fer, começou com uma proposta muito ruim, vindo do governo, e foram caindo vários os bodes na sala ali, mas ela ainda é bem relevante, bem impactante. Não tem como achar que a gente está no dia 8 de dezembro e algo vai acontecer. Se acontecer, ano que vem, a gente fez bolões até, né, brincadeiras nos eventos, eu sempre apostei que não ia andar, por enquanto não andou, mas já andou bastante, né? Andou na Câmara, pelo menos. Enfim, é algo relevante para ser acompanhado, porque ainda que a chance de aprovação não seja das melhores, o impacto, se aprovado, é muito relevante, e acho que o principal impacto é justamente os dividendos, né? Tem muito mais coisa envolvida, e aqui acho que eu deixo o convite para a gente, o pessoal poder ficar à vontade de mandar perguntas, mas os eventos que a gente fez no passado tentaram abordar os principais aspectos, então é um alvo móvel, né? Mas eu acho que já vai virar um ano sem isso estar tão maduro como se imaginou a princípio. Chegamos em agosto para falar um pouquinho de tributação do home office. Esse tópico aí que eu escrevi o artigo no nosso newsletter, foi um tópico que a gente estava tendo muita dúvida, né? Por causa da pandemia e a pandemia se estendendo, passando aí 12 meses de pandemia, era cada vez mais comum que profissionais deixassem seu local habitual de residência, ou, como diz o modelo CDE, o centro vital de interesses, e passassem a residir em outros lugares. Então, nos países mais fronteiriços, aqui temos no Brasil, obviamente temos Uruguai e Argentina como opções, mas temos muitas pessoas que, obviamente, tinham famílias ou dupla nacionalidade, Estados Unidos, Portugal, também muito comum, e essas pessoas falaram, pensaram, profissionais de até CLT, né, o que as pessoas às vezes acham, isso aí são os freelancers, né, é o pessoal que trabalha com IT, que é PJ, não, funcionários, CLT, simplesmente passaram a residir em outra jurisdição, e não avisaram o seu empregador, e não avisaram o seu prestador de serviço, e não avisaram o seu cliente. E aí a gente tem os dois lados da moeda que a gente tem que analisar. Se você é um residente no Brasil contratado por empresa brasileira e vai residir, por exemplo,
na Argentina, todo o seu rendimento, depois que você deixa de ser residente no Brasil, passa a ser tratado, obviamente, como não residente. E o que isso significa? Bom, significa que a tributação para quem te contrata, para a fonte pagadora, muda, e para você também. Né? Então, independentemente de você ter entregue a saída definitiva e feito a comunicação de saída definitiva para fins bancários, se você passa, depois de 12 meses, 183 dias fora do território nacional, ou se você entrega a saída definitiva e não fica 183 dias no prazo de 12 meses de volta no Brasil, você vai adquirir o status de residente ou não residente, dependendo do que você for fazer. E a tributação vai mudar, por exemplo, de 27,5% progressiva para 15% na fonte. As suas alíquotas de imposto de renda sobre investimentos financeiros, por exemplo, de renda fixa de 22,5% regressiva até 15%, já não deixam de ser regressivas, passam a ser na cabeça de 15%. Então, tudo isso muda. A necessidade de você, eventualmente, fazer a sua declaração de imposto de renda deixando de ser residente, também passa a ser opcional em alguns casos, se você não está naqueles casos mandatórios que você tem que continuar a fazer a declaração de imposto de renda. Então, aqui a gente fez uma análise de quais são os requisitos subjetivos e objetivos de você adquirir a não residência, deixando o Brasil, e como que esse não residente vai tributar agora os rendimentos e como que a fonte pagadora, o teu empregador brasileiro vai ter que tratar isso, obviamente, quando você deixa de residir no Brasil, sem avisar ou não sabendo que deixou de ser residente. Então, os impactos tributários extremamente relevantes e que ainda nessa retorno de pandemia, mais ou menos, muita gente tem feito cada vez mais, inclusive. Eu acho que ainda em agosto vale chamar a atenção também para uma discussão que ainda está atraindo bastante atenção dos contribuintes, que é a questão do creditamento de PIS e COFINS sobre os insumos. A gente tem a evolução da jurisprudência, né, com relação a esse tema, especialmente para os setores industriais e de serviço, mas eu acho que a gente ainda tem uma grande lacuna com relação ao possível creditamento pelos atacadistas e pelos varejistas. A gente também trouxe esse tema porque a gente acha que existe, sim, um espaço para os contribuintes correrem atrás, os contribuintes atacadistas e varejistas correrem atrás desses créditos, porque são créditos que estão profundamente atrelados à própria sistemática não cumulativa de apuração do PIS e da COFINS. E aí, quando a gente fala em sistemática de apuração, a gente tem que lembrar que o PIS e a COFINS incidem sobre o faturamento e que esse creditamento é um creditamento de base contra base e que, portanto, não poderia excluir setores que também faturam, que são os setores dos atacadistas e dos varejistas. E acho que um outro ponto bem importante dessa tese é a questão do creditamento dentro dessa sistemática não cumulativa de apuração do PIS e da COFINS, ela ser uma sistemática de apuração e não um incentivo fiscal que precisa ser interpretado tão restritivamente ali nos termos trazidos pela 10833 e pela 10637. Então, acho que essa é uma jurisprudência que a gente pretende ou que a gente deseja ver mais amadurecida em 2022, e é um campo bem importante de recuperação mesmo, de valores, buscando aí, almejando caixa pelos varejistas e pelos atacadistas. Bom, chegamos em setembro, e aí em setembro o artigo trata de creditamento das despesas com Lei Geral de Proteção de Dados, e aí fazendo até o gancho com o que a Fernanda falou em relação a essa nova atuada dos insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS. Aqui o tema é um pouco mais direcionado, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, a partir de agosto, passou a ter as suas penalidades 100% aplicáveis. E aí, uma preocupação foi maior, com a maioria, obviamente, de quem está sujeito, basicamente todo mundo, à LGPD,
porque as penalidades já poderiam ser aplicadas. Então, muitas empresas correndo nos últimos 2, 3 meses para implementar minimamente as políticas de LGPD, adequando os cuidados e, enfim, esse monitoramento do tratamento das informações. Como as empresas deixaram a maioria para a última hora, os gastos foram rápidos, excessivos e com taxa de urgência de todos os profissionais, que já estavam, obviamente, alocados. O que significou? Um elevado gasto nos últimos 2, 3 meses em relação à LGPD. E aí a dúvida é, estou gastando muito dinheiro com a LGPD, será que isso tem algum benefício fiscal? Será que isso gera alguma coisa tributária para mim? Obviamente, se você está no lucro real, você vai deduzir isso como uma despesa necessária, usual, inerente à sua atividade, óbvio, mas para quem está no sistema de regime não cumulativo do PIS e da COFINS, isso gera crédito, né? Então, aqui é basicamente analisando os argumentos jurídicos, tanto em relação ao leading case do STJ, que trouxe o tratamento, né, o teste da subtração dos critérios de essencialidade e relevância, como em relação à legislação e decisões da própria Receita Federal, como o caso de EPI, de equipamentos de proteção, e outros julgados inerentes a questões de requerimento de lei, para que todos os gastos diretos e indiretos com a implementação de LGPD, então a gente tem tratamento de treinamento, sistema de TI, palestras, enfim, elaboração de materiais, todos esses gastos diretos e indiretos, gerando um crédito de PIS e COFINS, por serem, obviamente, relevantes à atividade. E, portanto, a gente tem aí um tax rebate, digamos assim, em relação a esses gastos, para quem, obviamente, está sujeito à não cumulatividade PIS e da COFINS. Então, isso acho que é muito importante, tivemos alguns trabalhos com clientes nesse sentido, e para quem tem interesse, nós estamos implementando políticas junto com parceiros de LGPD, junto com essa questão tributária, que é muito importante. Eu acho que ainda dentro desse tema, vale lembrar que nós fizemos um evento sobre LGPD e sobre as questões tributárias que rondam a adequação das empresas à LGPD, e está disponível no nosso canal do YouTube para quem tiver interesse em assistir. Chegando em outubro, uma outra questão relevante que nós trouxemos foi com relação aos créditos que vieram sendo recuperados pelos contribuintes ao longo dos anos, especialmente nesse cenário de pandemia e de crise econômica. A gente sabe da dificuldade que os contribuintes enfrentaram com relação aos seus caixas, e nesse contexto, muitas empresas começaram a correr atrás dos créditos, ajuizando muitas ações com esse objetivo, e aí, ao final delas, a gente sempre vai cair na questão da tributação dos créditos que puderam ser, então, recuperados, tributação pelo imposto de renda, CS, PIS e COFINS. E uma forma de, talvez, minorar essa tributação é justamente excluindo dessas bases de cálculo a parcela da Selic, que é adicionada ao indébito tributário, então, recuperado. Isso porque essa parcela da Selic, ela vem sendo entendida pelos tribunais como uma parcela indenizatória. Então, o contribuinte teve o que se chama de danos emergentes, né? Um dano causado pela privação daquele valor que ele teve que ilegalmente ou indevidamente despender para pagar um tributo ou com a base indevidamente majorada ou um tributo tido por indevido depois pelos tribunais. Então, considerando que a Selic tem essa característica, né, de uma parcela dela, pelo menos, ter essa natureza indenizatória, ela não poderia ser tida como receita no sentido de riqueza nova, né, no patrimônio aí dos contribuintes, então não poderia ser base do IR, CS, PIS e COFINS.
Essa é uma nova tese que vem surgindo para tentar minorar os efeitos de caixa pela própria recuperação do caixa pelos contribuintes. Bom, e aí chegamos em novembro com o tema de tributação de criptomoedas, né? Pagamento de imposto de renda sobre investimento, sobretudo em bitcoins, mas não só em bitcoins, por pessoas físicas. E aqui a gente tem um chamariz que casa, inclusive, com o tema anteriormente que eu tratei no mês de outubro, que trata da utilização de offshores em paraísos fiscais, como planejamento tributário, patrimonial e sucessório. Uma notícia, inclusive, que saiu do presidente do Banco Central e do nosso ministro da Fazenda, de que eles teriam sociedades offshore, né, no exterior, uma no Panamá e outra nas Ilhas Virgens Britânicas, para fazer esse planejamento tributário, patrimonial e sucessório. Isso foi veiculado com um tom pejorativo, como se fosse algo que o presidente do Banco Central e que o ministro da Fazenda deveriam renunciar ao cargo por ter isso, etc. O que, obviamente, para quem sabe um pouquinho do tema, não faz o menor sentido, né? Desde que seja devidamente declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física e desde que isso não afete a gestão do cargo público em relação à determinação de que cada um deles tem que cumprir, um no Banco Central, o outro no Ministério da Fazenda, não tem absolutamente nada de legal, ilícito ou ilegítimo. Em relação à tributação de criptomoedas, a ideia aqui foi trazer justamente essa questão da tributação dos offshores em paraísos fiscais. A tributação de criptomoedas e todo o compliance envolvendo aplicações financeiras, né, ou aplicações de criptomoedas, que tecnicamente não são aplicações financeiras, vem aumentando em relação às obrigações que a Receita Federal criou, como a IN 1888, a declaração no imposto de renda, que esse ano, né, para esse ano, a Receita Federal criou códigos específicos também na declaração de imposto de renda em relação a bens e direitos, e discussões em relação à variação cambial e a liquidação desses investimentos, uma vez que quase sempre envolvem investimentos no exterior em moeda estrangeira. Então, em relação à complexidade, né, uma elevada complexidade para tributar e calcular, uma complexidade para declarar e manter essas informações em dia, e agora com a responsabilidade das corretoras de criptoativos e das intermediadoras de passar esse dossiê aos investidores, onde investem, que bens investem, etc., faz com que fique muito complicado, né? Fique caro em termos de dinheiro, fique caro em termos de tempo, as pessoas físicas fazerem grandes ou vultuosos investimentos em criptoativos. Ou simplificar e, portanto, inclusive reduzir a carga tributária através de um diferimento do imposto de renda da pessoa física, poderia ser, né, varia de 15% a 27,5%, dependendo do que a gente está falando, e dependendo da estrutura, recomenda-se que, para pessoas que estão fazendo investimentos vultuosos, ou que estão tentando se profissionalizar nesses investimentos em criptomoedas, que adotem uma estrutura um pouco mais sofisticada. E o que é uma estrutura sofisticada? Sair da pessoa física para a pessoa jurídica, justamente através de uma estruturação internacional, que deve ser feita, obviamente, acompanhada de um assessor tributário que entenda de tributação internacional e que entenda, obviamente, também de private wealth de pessoa física. Então, a nossa ideia aqui é trazer os problemas, os gargalos em relação a recolhimento, cálculo, declaração e manutenção das informações da pessoa física, que só aumenta, e dizendo, obviamente, que existem saídas para facilitar essa burocracia e, eventualmente, para reduzir essa tributação para o momento posterior, através de outras estruturas que não sejam a pessoa física investindo diretamente. Agora chega o nosso momento bola de cristal, né? Gente, área tributária, prometer que você sabe uma coisa que vai acontecer na semana seguinte já é desafiador. Imagina a gente tentar estimar um ano todo, né? Ainda mais com eventos fora do mundo jurídico tão relevantes como eleições, por exemplo. Mas a gente trouxe 3 palpites que eu acho que são temas para, com certeza, estarem na agenda, né? O primeiro é o refis, né? A gente passou, desde 99, quando veio o primeiro programa de refinanciamento, tal, que ganhou essa alcunha de refis, né? A gente passou os últimos 22 anos vivendo com, ano sim, ano não, alguma edição, alguma renovação de um dos programas de parcelamento que
trazem não só um alívio, né, para o contribuinte em termos de prazo, porque hoje todo mundo, a Receita Federal tem um parcelamento ordinário em 5 anos, 60 meses, mas além de se nos refises da vida, vamos dizer assim, se permitir um prazo maior, eventualmente de 15 ou mais anos, normalmente se permite a chamada anistia, né, um perdão de parcela da dívida, e esse perdão, essa anistia está, via de regra, atrelada aos encargos, que são relevantes, né? Embora a gente tenha sobre os débitos tributários, desde 95 no Brasil, os juros pela taxa Selic e juros simples, né? A gente de início tem sempre uma multa que a primeira multa de ofício já é 75%. Então não é difícil uma dívida realmente mais que dobrar em poucos anos em que ela consta ali, e os programas de parcelamento, ano sim, ano não, vieram dar algum alívio para os contribuintes, a ponto de virarem algo já tradicional e muito discutido, né? Porque o embate, como todos já devem estar bem a par, é o quanto isso acaba incentivando os maus pagadores, ou mesmo quem até então foi um bom pagador, a simplesmente deixar atrasar o tributo esperando o próximo refis para que possa reduzir o encargo e deixar o caixa, né? Dentro da empresa para poder ser investido no negócio, ou seja, rolar uma dívida aí relativamente de forma barata. E todos nós vimos, né, 2020 e 2021, os últimos 2 anos de pandemia, como é importante ter caixa e como isso foi a diferença entre a vida e morte de alguns negócios aí. Então, sempre é um tema muito discutido, mas é fato também que nunca houve um evento tão catastrófico e tão abrangente como a pandemia da doença Covid. Então, os mesmos críticos não podem deixar de se curvar ao conceito de que, olha, se em algum momento um programa especial de pagamento com mais prazo e desconto é justificável, esse seria o momento, né? Especialmente para alguns setores que foram profundamente afetados por simplesmente falta de geração de caixa, né? Então, esse é um projeto que já está no Congresso há algum tempo, de um novo refis, o refis da Covid, e o que a gente tem um pouco diferente em relação às propostas anteriores. Está se tentando, na redação atual, permitir que os descontos sejam proporcionais ou, de alguma forma, cresçam à medida que o contribuinte foi concretamente afetado, algo que nunca se fez antes. Ou seja, estaria se olhando a perda de arrecadação, de faturamento, né, do contribuinte, somente para aqueles que já têm uma perda relevante, haja um desconto maior. Isso é algo realmente inédito nos programas de refis, e fora isso, segue-se o mesmo padrão de sempre, né? Existe uma data de adesão, existe a obrigação ou a condição de que o contribuinte desista e renuncie a qualquer direito de defesa, existe eventualmente a possibilidade de oferecer garantias, e existem descontos e prazo adicionais em relação ao que seria um parcelamento ordinário. Onde a gente está nisso? A gente está em atraso, né? A pandemia está longe de ter acabado, a gente está às vésperas aí de uma nova variante, eventualmente criar mais estrago. O exemplo mais típico é as cidades, mesmo as que estão mais que ansiosas para retomar o turismo, cancelando festas tradicionais, com medo de uma nova onda contaminar todo mundo. Então, o ponto é, a pandemia não acabou ainda, e talvez seja por isso que o Congresso não tenha botado isso para rodar. O que a gente pode dizer, embora nós não sejamos analistas políticos, que a gente acompanha como Brasília funciona, porque a gente tem que acompanhar alguns projetos importantes, reforma tributária que a gente falou até agora há pouco é um deles, e a gente sabe que a reforma do imposto de renda foi colocado como se fosse um acordo político ali entre o Senado e a Câmara, para que um fosse aprovado em troca da aprovação do outro. O novo refis foi para a Câmara, e a reforma do IR foi para o Senado. O Senado já deu notícias de que a reforma do IR não andaria, né? O relator atual realmente parou em cima e está propondo eventualmente até um reset aí na história e começar toda a discussão de novo, mas o refis, a princípio, está pronto para ser votado, e aí o que acontece é que o presidente da Câmara tem sido, de alguma forma, cobrado pelo presidente do Senado para que isso vá adiante, porque a pressão é que os negócios estão ansiosamente aguardando esse programa. Então, não temos algo de concreto ainda que já esteja vigente, a gente não tem uma data de adesão, ou a gente não tem definitividade quanto às condições, mas a gente tem um projeto de alguma forma maduro ali de lei, que já nos dá alguma visão do que aconteceria. Se ele vier a ser aprovado, ele pode vir a ser aprovado nos próximos meses, ou eventualmente nas próximas semanas. E tende a ser algo que vai aproveitar não só o momento da aprovação, mas naturalmente
pelo menos nos últimos 2 anos, para poder contemplar essa janela, né, que foi o período mais importante, né, dos resultados ruins da pandemia. Então, acho que essa é uma aposta, né, a gente não sabe se e quando isso viria, mas já faz tempo que isso está sendo discutido e, volto a dizer, se em algum momento na história do Brasil foi justificável um refis, eu acho que a pandemia é mais do que suficiente, né, porque a gente tem aí não só os estados, mas boa parte das empresas realmente uma situação de calamidade. Essa é a nossa primeira aposta de perspectiva para o ano que vem. Segunda aposta, né? Aqui é um tema tão complexo quanto difícil de prever, né? Porque o conteúdo em si, a gente tivemos, como a Fernanda mencionou, tivemos já 2 eventos sobre esse tema reforma tributária, especificamente sobre a última seta aqui, né? A reforma do IR, um em outubro, um em agosto e em outubro. Um deles antes da Câmara aprovar e o outro já depois de aprovado. Mas a gente está há décadas no Brasil aguardando alguma evolução da legislação tributária, porque não é novidade para ninguém, o nosso sistema afugenta investidores, né? E fazer negócios no Brasil acaba sendo um exercício de muito risco, não pela alta carga, mas especialmente pela insegurança. Então, todas as propostas que surgiram até agora, a gente resume aqui na tela 4 delas, tem 2 promessas em comum. Primeira promessa, neutralidade. As propostas, pelo menos dizem nas exposições de motivo, né, de que elas não estão tentando aumentar a arrecadação. O governo promete, com todas as forças, de que olha, eu não estou tentando arrecadar mais, mas eu também não posso abrir mão de arrecadação, então a promessa é manter alguma neutralidade em termos de arrecadação. Mas a segunda promessa de todas essas propostas aqui é que haja mais simplicidade e menos insegurança no sistema tributário. Então, no resumo da ópera se você vai manter a arrecadação, vai ter essa neutralidade, mas você vai tentar dar simplicidade, alguém vai pagar mais, alguém vai pagar menos do que existe hoje. O resumo é que a gente tem 2 PECs já há mais tempo sendo discutidas no Congresso. PECs aqui é a sigla para a proposta de emenda constitucional. São mais abrangentes, porque elas unificam mais tributos e interessam a mais entes. Por quê? Porque mexem com tributação de estados e municípios, e não só da União. Por isso que são propostas de emenda, né? Mexe em competência e mexe em muita coisa. Elas são contemporâneas às já aprovadas reformas trabalhistas, ainda no governo Temer, e reforma previdenciária aprovada no começo do governo Bolsonaro. Mas sempre foi, na nossa opinião, e se vocês vão ter aqui no material o link para os nossos eventos anteriores, sempre foi, na nossa opinião, que esse é o tema mais dificilmente de ser aprovado por conta da complexidade e número de atores envolvidos, né? A gente tem mais de 5.500 municípios e 27 unidades da federação, mais a União Federal, para discutir tudo isso. E quando isso chegou no Congresso, ainda um pouco antes da pandemia eclodir, os congressistas, prudentemente, cobravam uma posição do governo federal, do executivo. Qual é a proposta que o governo federal aprova? E a gente tem 2 ali, a PEC 45 e a 110, de alguma forma similares, né? E aí a estratégia do governo federal foi dividir as propostas de reforma em projetos de lei, começando pelo projeto da CBS, que substituiria o PIS/COFINS, e depois pelo projeto do Imposto de Renda, esse que a gente teve mais 2 eventos. Ironicamente, o último projeto foi o que andou mais, porque já foi aprovado na Câmara e estaria em vias de ser votado no Senado. Qual foi a estratégia do governo a princípio? Né? Olha, testar na CBS um IVA, né, um Imposto de Valor Agregado, permitindo um pouco mais de créditos que hoje o PIS/COFINS não cumulativo permite, botando um regime único, terminando com uma variedade muito grande de regimes, mas aumentando um pouco a alíquota por conta de deduções da base, como, por exemplo, o ICMS, que foi o objeto da tese do século. Mas o tema da reforma tributária continua ainda em discussão, a gente não tem nada de concreto ainda vigente, e é uma das apostas. Pela complexidade, o que a gente pode imaginar é que as PECs são muito difíceis de andar em um ano que vem, um ano de eleições, que movimentam Brasília, ou desmontam Brasília, né, porque com todos os congressistas para suas respectivas bases, então tende a se perder força. E a gente tem que lembrar também, e isso não é nada jurídico ou tributário, é político, né, mas a gente acaba se atrevendo a palpitar aqui, que qualquer dos efeitos dessas reformas tende a ter eficácia no ano seguinte à da aprovação. Então, vocês já conseguem imaginar qual é a vontade de um governo, de um deputado, senador, eventualmente votar um dos temas, se ele eventualmente não vai estar lá ainda na sequência para assistir o efeito daquilo. Então, eu acho que esse ano tinha muito mais chance do que aconteceu no que vem, algum tipo de reforma, mas os projetos estão lá.
A proposta da reforma do IR chegou a ter regime de urgência, mas acho que, salvo engano, hoje em dia nenhum deles tem mais. Se isso persistisse, a pauta do Congresso ficava travada se não houvesse votação, mas não duvido que a gente eventualmente esteja em dezembro de 2022, daqui a um ano, já com um novo presidente eleito, e ainda isso ser uma das promessas do futuro. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem que lidar. Acho que para os negócios que fica de lição é avaliar das propostas o que eventualmente é mais relevante, importante, afeta o dia a dia da empresa, para eventualmente você se antecipar. E das 4 que a gente vê na tela aqui, a do IR me parece que aqui talvez tenha um pouco mais de relevância por conta da tributação dos dividendos, como a Fernanda antecipou. Então, isso é algo para a gente manter, né, vamos dizer assim, no radar, mas a gente não tem algo de concreto para acontecer, mas pode ser que o ano que vem venha a ser discutido. Acho que, se a gente fizer um bolão aqui entre nós, eu tendo a achar que o refis é muito mais provável de acontecer do que qualquer uma dessas propostas de reforma tributária que, na minha opinião, tendem a ficar, por conta da dificuldade e do ambiente do quórum e tudo que está envolvido, ficar adiados por mais de um ano agora, para eventualmente voltar na pauta do Congresso só no próximo governo federal, né? Não sei se Fernando e Léo querem palpitar alguma coisa sobre isso. Eu quero falar um pouquinho disso que o Matheus falou. A gente sabe que sempre que tem um projeto de lei no Brasil, e como a gente teve da CBS e está tendo do IR, obviamente os contribuintes eles têm que ser proativos, eles têm que planejar os negócios, eles têm que antecipar, né? Obviamente, porque a gente sabe que tem uma curva de aprendizado e que tem um custo muito grande em trocar a roda do carro com o carro andando. Nós já fizemos trabalhos aqui no escritório, durante esse ano, sobre mitigação ou alternativas, tanto legal opinion, como de estruturas, quanto de fundamentos para medidas judiciais, envolvendo como mitigar ou evitar o impacto da tributação de dividendos. E esses trabalhos, eles versam tanto sobre como fazer um planning esse ano, para não estourar se fosse aprovado o PL, como o Matheus falou, que não vai ser aprovado esse ano. Pensando no ano que vem, se for aprovado no ano que vem, também no ano que vem, utilizar essas estruturas, essas medidas, para já mitigar esse impacto da tributação de dividendos, distribuindo dividendos ou fazendo algumas coisas em relação a isso. Obviamente, tendo um risk assessment em relação a se passar do jeito que está, se as medidas judiciais são cabíveis, não são cabíveis, como a Fernanda abordou, inclusive no nosso evento de reforma, falando de fundamentação jurídica, de precedentes que podem ser utilizados como parte do legal reasoning para isso. Então, eu acho que a gente passa aqui no seguinte sentido: não vai ser aprovado esse ano, ufa. Não é ufa. É assim, ano que vem, toda essa discussão de planning, de fundamentação jurídica para comfort letter e de fundamentação jurídica para uma medida judicial, elas vão voltar, porque ano que vem isso pode voltar à pauta e certamente vai voltar. Como o Matheus falou, se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, a gente não sabe. Mas dizer, não vai ser aprovado até 31/12, então vou relaxar em relação à tributação de dividendos, acho muito perigoso. E todos os nossos clientes continuam fazendo as consultas para a gente, os trabalhos vão ser feitos em 2022, justamente para ter um tempo hábil para não ser pego de calças curtas. Perfeito. Acho que o impacto é muito grande para você simplesmente apostar que não vai acontecer, né? Acho que é bom deixar o plano B, porque... E o plano B, ainda que seja a decisão não fazer nada, você tem que saber qual o risco de não fazer nada, né? Então, com certeza, essa é uma recomendação que a gente tem falado, e mesmo agora em dezembro, já achando que não vai ser aprovado, a gente tem trabalhos em andamento sobre e se isso acontece, e se é discutível que isso mude no meio do ano, o que pode acontecer. Enfim, como sempre, não é muito simples, né? Nem fácil, mas importante. Terceiro palpite, né? Para o ano que vem. E aqui não é um palpite. Aí isso vai acontecer, não vai deixar de acontecer. É o julgamento de várias teses tributárias pelo nosso judiciário. Aqui eu faço um retrospecto, né? No ano passado, quando a pandemia veio e muitos de nós, ou todos nós, tivemos que mudar a nossa rotina, o judiciário também mudou. E o que a gente vê nas teses tributárias que mais aconteceu foi uma multidão, vamos dizer, de julgados acontecendo. Por quê? Porque o Supremo começou a se valer do plenário virtual, que é um procedimento que já existia antes da pandemia, mas talvez nunca tenha colado como colou, porque aí eles foram obrigados a realmente se valer daquilo.
e a gente teve, literalmente, dezenas de teses sendo julgadas. Esse procedimento continuou sendo utilizado este ano. Para quem não conhece em detalhes, é basicamente a abertura de um intervalo de tempo, via de regra uma semana, em que os ministros vão subindo, primeiro o relator, os outros vão subindo seus votos, como se fosse fazendo um upload para que o contribuinte depois veja como está dando o placar, e ao final você tenha a posição vencedora e a formalização do acórdão. Eventualmente, um dos ministros pode pedir para que o processo seja retirado do plenário virtual e depois reanalisado, e o placar zero na situação, e a gente viu de tudo acontecer nesse último ano. Alguns dos julgados, inclusive, tiveram esse andamento porque o Supremo não tinha composição completa, né? A gente acabou de ter a sabatina, depois de muito adiada, do recém-possado ministro Mendonça, agora a gente tem a corte completa de novo. Então, tem algumas teses que a gente sabe que estavam, a princípio, aguardando para serem julgadas com a composição completa, e eu posso já, de cabeça, mencionar 3 delas. A gente acabou de ter o julgamento, por exemplo, do ICMS sobre energia e telecomunicações. Pode ser, e provavelmente eles vão, a princípio, além de soltar, vamos dizer assim, o julgado, analisar pedidos de modulação, né, com relação aos efeitos dessa tese. A gente tem também o julgamento do ISS na base do PiscoFins, que, como a Fernanda mencionou antes, é uma das teses filhote da tese do século. Esse julgamento chegou a ficar 4-4 no Supremo, salvo engano, em agosto, e aí um dos ministros, salvo engano, o ministro Fux, pediu para que ele saísse do plenário virtual, para que se aguardasse a composição completa. Então, a gente deve ter em breve um julgamento de se o ISS é receita para fins de base de PiscoFins, que é como se fosse um julgamento repetido, ou similar ao que aconteceu na época da tese do século. A mesma coisa deve acontecer com relação ao PiscoFins na própria base. Mais uma tese que se chama de filhote da tese do século, e que o Supremo tem um precedente lá para ser analisado e definir isso. A gente teve julgamento recente muito relevante para as empresas comerciais sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa em estados distintos, onde o Supremo disse numa ADC que não deveria haver incidência, mas aí criou-se uma grande discussão, né? O que acontece com os créditos? Se não me engano, nesse momento está começando um julgamento sobre os embargos que foram opostos para se dizer sobre eventual modulação e o que aconteceria com esses créditos. Então, o mundo pode parar com a pandemia, mas o nosso judiciário, a nossa área tributária não deixa de nos alimentar de novidades. Se ter aqui 3 ou 4 itens que são muito relevantes, e a gente espera que, naturalmente, a gente tem recesso em tudo isso, mas o judiciário volte ano que vem com uma fila de processos importantes para serem julgados, porque, infelizmente, a gente tem uma complexidade no sistema e aí é o judiciário quem é chamado a definir. Esses são alguns exemplos, mas a gente tem na pauta, né, do Supremo, não na pauta, mas na fila, vamos dizer, das teses com repercussão geral reconhecida, várias teses para serem analisadas, e o mesmo pode-se dizer com relação ao STJ, né, onde a gente tem também várias teses que se discutem não constitucionalidade, mas legalidade, e o judiciário deve vir o ano que vem com mais novidades, e faz todo sentido que as empresas fiquem atentas por 2 motivos. Primeiro, para que você eventualmente não esteja fazendo um procedimento que o judiciário já disse que é equivocado. E talvez, em especial, para que você também não deixe passar uma oportunidade de recuperar algum crédito, porque talvez há 5 anos isso não se imaginaria ser tão realidade, mas hoje em dia é muito difícil você imaginar uma tese tributária ser julgada a favor do contribuinte e não haver modulação. Acho que isso é mais do que uma exceção. Hoje em dia, das últimas 10, se você pensar em 10, não me lembro de uma que não tenha havido modulação, e mesmo a modulação, muito discutível sobre qual é o marco temporal, qual é o quórum para aprovação da modulação, mas tende a ser a regra. Nossa posição perante os clientes é, olha, ainda que a tese eventualmente não seja a que, a princípio, pareça para o assessor jurídico, para a própria empresa, a mais fundamentada, se a tese tem muita relevância, assim como a gente falou com relação à reforma do IR, né, ainda que pode não ser aprovada, se o tema é muito relevante, faz sentido se analisar, porque eventualmente você tem um caminho de se discutir isso sem o risco da sucumbência, mantendo a sua rotina, e você depois, se tiver um julgamento com modulação, você fica protegido ao menos e pode recuperar um grande crédito do passado. Algo que, e eu paro por aqui, em 2017, quando o Supremo julgou a tese do século não tinha esse nome ainda, não era a tese do século, e não era tão famosa, e não era tão valiosa, e não tinha um prognóstico tão favorável a ponto de se achar que ele ia vencer. Pegando o gancho aqui para responder uma das perguntas do chat, eu não acho que é uma das teses que será analisada pelo STF em 2022,
vai ser essa do PiscoFins sobre Selic, porque é uma tese que ainda está incipiente comparativamente a outras que já estão mais adiantadas. A gente tem uma lista grande de teses que já tiveram a repercussão geral reconhecida, e eu acho que essas devem seguir na dianteira. Acho que a do PiscoFins sobre Selic deve ficar para depois. Quer agregar algo, Léo? Não, acho que é exatamente isso. Aguardar esse julgamento, mas, de fato, o que o Matheus falou é muito interessante. Eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso. Quando a tese do século nasceu, o risk assessment não era favorável, todo mundo falava que era tese de professor, que isso era coisa acadêmica, que isso não ia colar, que o sistema tributário sempre teve tributo sobre tributo, e hoje deu no que deu. Então, assim, cuidado com esse ceticismo em relação às teses e também com esse afã de algumas teses. Se essa aqui ganhou, essa aqui certo que vai ganhar. Nada é muito assim, por isso que a gente fala que esse risk assessment para CPC 25 está cada dia mais difícil. Possível, provável e remoto é tão etéreo, então tem que ser uma coisa muito mais minuciosa, muito mais caso a caso. Tem teses que funcionam para o público geral, que para algum contribuinte, naquele caso específico, não vai funcionar, como a Fernanda chama a atenção para vários trabalhos que a gente faz, às vezes falta prova. Eu tenho esse direito, mas você não vai conseguir provar por causa de X, Y, Z. Então, não adianta essa tese é boa para você. Então, esse trabalho customizado, de cliente por cliente, de caso por caso, de tese por tese, ele não é baboseira, pelo contrário. Ele é a diferença justamente dessas teses do século virar para você ou não virar. E eu até me atrevo a dizer uma coisa, né? Tem teses que podem ir muito bem no mundo acadêmico, no mundo técnico, e aqui a gente fala muito do mundo contábil, né? Que o tributário anda de mãos dadas com a ciência contábil, e o judiciário talvez não vai dar tanta atenção. O inverso também é verdade. A tese do século é uma tese que os profissionais contábeis, auditores, não davam tanto crédito e o judiciário deu. Então, existe algum traquejo, né, da gente tentar prever o que o judiciário vai dar mais ibope ou dar mais atenção, porque a gente está numa era em que o Supremo é super famoso, super presente no dia a dia das empresas, das pessoas, do Jornal Nacional, da TV Justiça, e a gente vê eventualmente os julgamentos terem mais atenção, mais destaque por questões que não são essencialmente aquilo que tecnicamente seria um argumento mais forte, né? E eu digo aqui, volto a dizer um precedente, o ICMS na transferência de ativos é o típico caso que qualquer manual de direito tributário sempre indicou que a transferência, né, da propriedade seria um pressuposto para a incidência do ICMS, porque é o imposto de circulação de mercadorias, e aí se entende que é a transferência de propriedade, mas na vida prática, né, isso era pouco discutido porque, via de regra, o contribuinte tinha um crédito do outro lado. E o Supremo, quando julgou pela metade o assunto, né, não falou do crédito. E aí gerou-se mais confusão com o julgamento do Supremo, que era para ser uma notícia boa, né, não incide ICMS na transferência, gerou-se mais dúvida e insegurança com relação, mas e o crédito, eu perco ou não perco, do que a notícia inicial poderia pressupor que daria, né, quando o julgamento é favorável ao contribuinte. Então, faz sentido uma análise pragmática, né, para se entender, olha, posso seguir com a minha política atual, posso fazer alguma coisa diferente e, eventualmente, a decisão é não fazer nada. Mas se é tese tributária, sem ser repetitivo, eu volto a dizer, tem que analisar o valor envolvido, os custos e os riscos. E tende a haver, especialmente na tributação federal, onde eu posso discutir mandato de segurança e ter direito à compensação, tende a haver uma facilidade de você poder usar a via do mandato de segurança, não correr risco de sucumbência, seguir a sua rotina tradicional, e se o judiciário um dia vier julgar favorável, você tem uma ótima notícia para os acionistas, para o board, para todo mundo. Então, é algo que a gente não pode deixar de acompanhar, porque especialmente em tempos de modulação, né, esperar o assunto estar definido para fazer alguma coisa tende a ser tarde demais, eu só ganho metade da vantagem, né, que é a economia futura. E o passado eu acabo, eventualmente, vendo o meu concorrente tendo um crédito muito relevante e eu ficando a ver navios. Último palpite do ano, esse não tem como negar, né? Se o mundo não acabar, não houver outra pandemia, a gente vai ter o Mundial. Eu ia pedir para colocar o Mundial do Palmeiras também, mas eu ia ser alvo de chacota, mas enfim, a gente com certeza vai ter algo para fazer, além de acompanhar o direito tributário ano que vem, e a gente tem a Copa do Mundo, mas enfim, isso é uma brincadeira à parte, né? A gente tem eleições, tem muita coisa acontecendo, a vida segue,
mas a nossa rotina aqui não deixa de ser desafiadora, né? Enfim, espero que termino aqui, vou passar para o Léo para o Fernando, mas eu termino agradecendo, acho que foi mais um ano muito difícil para todos nós, né? A gente ainda convivendo com a volta, ou a tentativa de se voltar ao que era o mundo como antigamente, as nossas relações profissionais, pessoais, familiares, tudo isso. Quero agradecer a audiência de todo mundo. Obrigado de novo e passo para Fernando e para o Léo. Obrigada, pessoal. Boas festas. Ano que vem, acho que logo depois do Carnaval, nós devemos retomar nossos eventos. Continuem acompanhando pelo LinkedIn, pelo nosso site. Lá vocês vão encontrar mais informações, também nossos artigos da nossa newsletter. E ficamos aí à disposição para novas parcerias, novos trabalhos nesse ano de 2022. Um abraço, bom final de ano. Léo? Obrigado, pessoal, como sempre. Excelente ano, vários eventos que nós fizemos aqui, nossa newsletter, tivemos um feedback muito bom de vocês. Opinem, mandem sugestões de tema, falem coisas que podem melhorar, também elogiem coisas que são boas para a gente manter. E agradecer aqui os grandes amigos que já estão aqui mandando mensagem aqui, pessoas queridas que estão sempre nos prestigiando. Agradecemos sempre a atenção e a divulgação dos nossos eventos. E, obviamente, excelente final de ano, boas festas para todo mundo, um excelente 2022, e vamos nos falando aí. O ano ainda não acabou, inclusive para nós. Então, perguntas, questionamentos, consultas, estamos à disposição 24 horas por dia. Legal, gente. Boa noite, obrigado a todo mundo. Até mais e bom final de ano. Tchau, tchau, pessoal.